aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 21 da segunda carta, que importa que nós possamos andar de maneira justa, correta, diante de Deus e dos homens. Você precisa falar com os irmãos aqui do departamento da família. Procura aqui a igreja. Nós vamos ter agora até o dia 5 de agosto para você trazer sua documentação, que é certidão de nascimento de ambos os cônjuges e a cópia do teu comprovante de residência, não é? Para gente que está recomeçando a vida, tinha uma vida antes do passado, vivia casado, mas depois divorciou, e depois converteu a Jesus, conheceu uma nova pessoa, e está vivendo com essa pessoa, precisa regularizar, você tem que trazer a cópia da averbação do teu divórcio, né? Para que você possa recomeçar a vida. Isso estou falando de gente que vivia no passado, o tempo da ignorância não é considerado. Aí você vai ter que apresentar esse material, né, para poder você casar. Tem que ter a documentação certinha, tá bom? Então você apresenta essa documentação, você vai ser encaminhado, mas primeiro tem que passar por aqui. Não vai direto no cartório. O cartório não vai receber nenhuma família aqui direto. Só vai passar pela igreja primeiro, pelo cadastro aqui dos irmãos, né? Então você tem que vir, tem que dizer, eu quero. E outra, nós só fazemos casamento aqui de pessoas que estão congregando aqui, participando aqui na igreja, tá certo? Nós não fazemos casamento de pessoas que nós não conhecemos, tá? Aqui é o trabalho para abençoar as pessoas que estão querendo compromisso com Deus. Se você me entendeu, diga um amém bem forte. Glória a Deus por isso. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vamos ler os primeiros 18 versículos. E como preguei de manhã, vou repetir a mensagem à noite. E agora nós estamos ao vivo. E como a garotada lá da mídia, a gente estava aqui. E Deus conduz até dessa forma. Falou, pastor, essa mensagem seria ideal para a gente começar a nossa transmissão ao vivo. Eu falei, então tá bom. Então vamos começar com ela, né? Há muito tempo eu já havia pregado essa mensagem aqui. É uma mensagem que fala ao nosso coração, que Deus, né, particularmente ministra todas as vezes a minha alma quando eu compartilho ela com a igreja. A mensagem que eu quero pregar nessa noite tem por título: Jesus é a solução, o instrumento sou eu. Jesus é a solução, o instrumento sou eu. Que isso, outro nível de glória. Meu Deus, midiático, né? Outro nível. Olha, rapaz, botaram até meu Instagram ali. Aleluia. Vamos embora. Atos capítulo 11, versículos de 1 a 18. Mas eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta no capítulo 10 depois. Porque o Atos 11, de 1 a 18, é o resumo do que acontece no capítulo 10. Todos encontraram? Digam amém. Aí na sua tela, você que está acompanhando ao vivo, vai aparecer o texto, mas aqui também na igreja, tá? E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. E dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem, e contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quantos dizem amém? Se puder, deixa a Bíblia aberta, feche seus olhos, baixe a sua cabeça, fale com Deus. Eu vou falar aqui também. Pai bendito, meu Senhor, eu te amo, Jesus, mas preciso da tua ajuda porque eu sou limitado. Eu vou falar do que é teu, eu vou compartilhar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim porque eu sou imperfeito. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Enquanto eu compartilho a tua palavra, fala com o teu povo, domina a minha boca. Fala ao coração dos teus filhos. E não permita que eu seja ouvido, mas que o Senhor seja ouvido, por favor. Tem gente que precisa ouvir a tua palavra. Tem gente que precisa de uma nova direção, de uma nova resposta. Eu te peço, Senhor, ilumina minha mente, ilumina minha fala, me ajuda em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, diga amém também. Glória a Deus. Jesus é a solução, o instrumento sou eu. Para você entender e se situar no texto. Pedro, o apóstolo Pedro, está tendo que se justificar aos irmãos da Judéia. O cristianismo, no início, ou como a gente chama a igreja primitiva, formou-se a partir de dois grandes grupos de influência. O que conhecemos pelos gentios e os cristãos judaizantes. Os cristãos judaizantes é porque o cristianismo surge do judaísmo. E como uma fé que é muito arraigada em cerimônias, em práticas religiosas, simbólicas, o cristianismo no início, por essa vertente, da qual faz parte o apóstolo Pedro e alguns outros apóstolos, acaba não compreendendo o que seria a liberdade cristã, que o apóstolo Paulo, por revelação de Deus, iluminação do Espírito, vai desenvolver a partir da sistematização da doutrina bíblica nas suas cartas. Então muitos desses cristãos achavam que o cristianismo seria na verdade um proxy, ou um adendo do judaísmo, um aperfeiçoamento. E tinham algumas práticas que eram legalistas. E por essa razão, Pedro está tendo que se explicar aos irmãos da Judéia, daquele grupo predominantemente, judeu de origem, o porquê havia ido na casa de um homem chamado Cornélio, na cidade de Cesareia. Porque Cornélio era um cidadão romano, era um centurião romano, um comandante de uma centúria. E eles haviam recebido a notícia que após entrar na casa de Cornélio e comer com eles, Pedro também havia batizado Cornélio e toda a sua casa nas águas. E havia ingressado, anexado Cornélio ao meio cristão. E olha que interessante, né? Pedro está tendo que se justificar porque pregou o evangelho. É mais ou menos isso. E eu queria compartilhar com você algumas lições justamente desse acontecimento. Do porquê Pedro está tendo que se justificar, o que aconteceu para ele ter que se justificar. O texto sagrado nos conta que o apóstolo Pedro, ou melhor, primeiro Cornélio, na cidade de Cesareia, 50 quilômetros de distância de Jope, onde estava Pedro, às 3 horas da tarde, em um determinado dia, recebe a visita de um anjo. O anjo se apresenta, um anjo do Senhor, se apresenta a Cornélio. E fala a Cornélio algumas palavras como: as tuas esmolas, ou seja, a tua generosidade, está chamando a atenção de Deus. Mas o anjo dá uma ordem a Cornélio. E fala para Cornélio mandar buscar Simão, de sobrenome Pedro, na cidade de Jope. Porque Pedro, este que Cornélio deveria buscar, lhe diria palavras que salvariam a ele e a toda a sua casa. Coisa de 1 dia e meio, 2 dias depois, na cidade de Jope, na casa de um outro homem chamado Simão, mas esse tinha um sobrenome, um codinome de curtidor, porque trabalhava com couro. Pedro, que estava repousando ali, no horário do almoço,
sobe ao primeiro andar da casa para orar e recebe nessa oração uma visão a partir de um arrebatamento de sentidos. Ele sai de si e ali Deus fala com ele através dessa experiência sobrenatural. Na experiência, um lençol desce na frente de Pedro, amarrado pelas 4 pontas, e diante dele se forma numa mesa. E nessa mesa havia todo tipo de alimento que a lei de Moisés proibia que os judeus comessem e tocassem. E uma voz brada na visão: Pedro, mata e come. Porque eram animais que estavam ali, animais que eram proibidos pela lei. Pedro, achando que era um teste, fala, já reconhecendo que a visão era de Deus e que era o Senhor falando com ele na visão. Pedro então responde: Senhor, jamais, porque eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Ele está dizendo: Senhor, eu já cumpri a lei, eu cumpro a lei, eu não vou fazer isso. Mas na verdade a visão estava ensinando Pedro um princípio, e ela insiste: não diga que é impuro o que eu já purifiquei, mata e come. E Pedro diz que 3 vezes isso acontece e a visão termina. Quando ele volta a si, bate na porta da casa onde ele se encontra em Jope. Os soldados, que 2 dias aproximadamente atrás, Cornélio, por ordem do anjo que havia visitado ele também numa visão, manda então buscar a Pedro. Pedro desce e, talvez movido de medo no coração, porque era muito comum naquela época por causa da perseguição à igreja, achasse que estava sendo ali, ia ser levado para um martírio, mas o Espírito Santo logo lhe acalma e diz: não tenha medo, não duvide, e vai com eles. E Pedro então segue e leva uma comitiva com ele de 6 irmãos, como está justificado aqui no capítulo de número 11. O que você precisa compreender dessa passagem é que Cornélio recebe a visita do anjo, que lhe elogia, que diz que os seus atos estão sendo elogiados e estão agradando a Deus, mas que pede para que ele busque Pedro 50 quilômetros. 50 quilômetros é um tiro de carro rapidinho, mas naquela época é uma viagem de pelo menos 3 dias de duração total, porque ninguém viaja no meio da tarde para o fim, é sempre no começo da manhã. Viaja-se a partir do sol e se repousa a partir do pôr do sol. Então era 3 da tarde, na teoria eles teriam que esperar o dia terminar para que o outro dia começasse para começar a viagem. Mais ou menos 50 quilômetros, um dia de viagem, 1 dia e meio, eles vão e chegam naquela casa. Para que Pedro, 3 dias depois, falasse de Jesus para ele, dentro da sua casa, e como o próprio texto fala das palavras de Pedro, ele anuncia o evangelho e o Espírito Santo entra naquela casa e batiza todas aquelas pessoas com o Espírito. E eles são ali, então, depois batizados nas águas. Preste bem atenção aqui que tem algumas lições importantes nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira lição é que o homem é o método de Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo essa sentença, por favor. Diga assim comigo: o homem é o método de Deus. Olha para quem está do lado e fala: o homem é o método de Deus. O homem é o método de Deus. Lendo um autor que eu gosto muito, inclusive de um livro poderosíssimo sobre oração, chamado I.M. Bounds, o ator, e o livro tem o título Poder pela Oração, o melhor livro de oração, na minha opinião pessoal, que eu já li em toda a minha vida. I.M. Bounds vai declarar que Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Então eu criei a minha própria frase: se Deus não usa métodos, usa pessoas, então o homem é o método de Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque um anjo se apresenta na casa de Cornélio e manda Cornélio buscar um outro homem que está 3 dias de distância dele, entre ida e volta, para que esse homem falasse o evangelho para ele. Preste atenção, querido. Um anjo, eu não sei se alguém aqui na audiência hoje teve a experiência de ver um anjo, mas não é ver de longe não, é não somente ver, mas ter da presença do anjo um diálogo, um anjo trazer um recado. Eu não busco isso como alvo da minha vida, mas alguém que teve uma experiência com o ser angelical, pelo fundamento bíblico que temos, toda vez essa pessoa é tomada de temor, porque é um mensageiro de Deus. E muitos desses homens antigos achavam que o anjo vinha com juízo, por isso então já temiam morrer quando estavam de frente de um anjo. O anjo estava ali com todo o poder persuasivo daquela circunstância e podia já aviar o tempo, já que ele vem para dizer que Deus está prestando atenção na vida de Cornélio e que só lhe faltava Jesus. O anjo poderia falar para Cornélio isso, sim ou não? Sim ou não? Claro que podia. Mas Deus não confiou a pregação do evangelho a anjos.
O apóstolo Paulo já havia dito isso aos Gálatas. Os anjos anseiam tal missão, mas não puderam, porque quando Deus envia o evangelho, ele também já estabelece o meio pelo qual o evangelho é comunicado. E esse meio é o meio mais eficaz de todos, porque um anjo que está encerrado em perfeição jamais poderia testificar pessoalmente de que a mensagem que ele carregava era uma mensagem de transformação, porque ele não teria como dizer como ele foi transformado, já que ele já era perfeito, encerrado em perfeição e glória pela vontade de Deus. Não, mas o evangelho, quando é carregado por alguém que outrora estava enlameado pelo pecado, escravo pelas paixões desse mundo, dominado pelas influências do diabo, talvez perdido nas drogas, talvez perdido na criminalidade, com a vida completamente louca, um suicida, alguém preso em muitas tramas de pecado, mas uma vez tendo encontrado Jesus, o brilho do evangelho lhe alcançou, a luz de Cristo libertou das trevas do pecado. Essa pessoa pode dizer para qualquer outra: Jesus transforma, Jesus muda a vida, Jesus liberta, porque libertou a mim, porque transformou a mim. Alguém que outrora tinha a vida familiar toda esfacelada e destruída, o casamento acabado, os filhos perdidos, mas Jesus entra, e eu tenho convicção, porque conheço alguns aqui nesta audiência, eu conheço alguns que aqui estão sentados nessa igreja, que Jesus fez exatamente isso, entrou e deu jeito, entrou e transformou. É você que é o instrumento de Deus. Deus não vai usar estranho para ganhar a tua casa. É você quem vai ser o instrumento de Deus. É você quem vai ganhar o teu filho para Jesus. É você quem vai ganhar a tua família para Jesus. É você que Deus vai usar. Aleluia. Eu contei aqui de manhã, minha mãe, lembrando do dia em que eu entreguei minha vida a Jesus, que ela e meu pai estavam separados há 4 meses, longe um do outro, o casamento acabado, minha mãe quase enlouquecida, meu pai vivendo a ermo na casa lá da minha avó. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, no mesmo dia, meu pai entra em contato com ela e pede perdão, e eles se reconciliam. No mesmo dia Jesus restaurou, e 20 anos depois eu ganho eles para Jesus, batizo aqui nessa igreja. Eu vim com um recado para você que entrou aqui e nunca viveu isso: Jesus transforma, Jesus transforma, porque transformou a minha casa. Jesus muda, porque Ele mudou a minha vida. Você pode não ser muito versado em pregação, não ser um teólogo de formação. Quem disse que precisa ser para falar de Jesus? Quem disse que precisa de esboço, de ponto 1, 2, 3 e conclusão? Quem disse que você precisa ter domínio das técnicas da palavra, a homilética, a hermenêutica, uma boa oratória? Não. Você pode ser igual o cego que Jesus curou no sábado. E os fariseus estavam tudo perturbados. Como é que pode? Como é que pode curar no sábado? Como é que isso aconteceu? Vem cá, menino. Como é que foi isso? Você está doido? Como foi que foi? Como é que foi? Quem foi? O moço disse assim: olha, vem cá, meu filho, eu não sei. Eu não sei o que foi e quem foi. Eu não sei de onde ele veio. Eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora vejo. Aleluia! Fala do que Jesus fez na tua vida. Romanos capítulo de número 10, verso 14. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Abra sua mão para receber essa palavra que é sua. Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real,
A nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para a gente ficar aqui se esbaldando nessas quatro paredes, ficar enchendo a barriga um do outro, se retroalimentando, não. Meu filho, aqui tu alimenta a fé, aqui tu edifica, aqui tu estrutura, aqui tu recebe. É lá fora que tu tem que manifestar essa fé. Lá fora o texto não para aí. Quando ele diz que nós somos povo adquirido, ele continua: a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos tirou da treva das trevas para o reino do seu amor. Ei, glória a Deus e aleluia. Quem aqui foi liberto do pecado? Quem aqui vivia uma vida louca, mas agora vive para Jesus, para a glória de Deus? Dá um brado, por favor, aí, se você entende isso. Segunda lição desse texto. Foi bom, foi gostoso, foi bonito. Todo mundo riu, aplaudiu, celebrou. Segura no ferro da tua cadeira e aperta. Atos 10, verso 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha o texto. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, faltou isso, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para ele ir em Jope buscar um homem chamado Pedro, que lhe diria palavras, como ele deveria proceder, como ele que iria salvar ele e a sua casa. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e faz toda a obra, ele está sendo questionado pelos irmãos judaizantes do porquê entrou na casa de Cornélio. Porque entrou na casa de um gentil, de alguém que não era reconhecido como judeu. Então tem uma conclusão para tirar aqui. O piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, não era crente. Não, pastor, está errado. O texto diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa. E quem disse a você que para ser temente a Deus tem que se relacionar com Deus propriamente? Tem gente que é crente que não se relaciona com Deus de maneira própria. Tem gente que é crente que se relacionou através de Jesus, mas não é temente. Faz um monte de bobagem e besteira. Vive de cambalacho. Vive de esquema. Vive de sonegação de imposto. Vive de mentira. Trama contra o outro no trabalho. Ah, pastor, mas eu não concordo. O texto está dizendo características que só se encontram em crentes. Ah, é? Então eu vou te mostrar na Bíblia que Cornélio não era crente. Primeira razão, primeira prova de que Cornélio não era crente. Pedro está aos irmãos da Judéia se justificando de porque pisou na casa dele. Porque os judeus não o reconheciam como judeu. E Pedro foi enviado por Deus à casa dele para falar Jesus para ele, porque ele não era crente. Então nem os judeus reconheciam ele como judeu e nem cristão ele era, porque Pedro foi que teve que ir lá para falar de Jesus para ele. O cara não era crente. Qual é a conclusão que eu tiro aqui? É que qualquer um pode manifestar um comportamento que esteja alinhado com os princípios de Deus. Ah, você é crente certinho, dá testemunho? Lucas 17 para você. Você é servo inútil, não está fazendo nada mais, nada menos que a sua obrigação. Essa baixinha que está aqui na frente, dona Norma, minha mãe, quando chegava em casa do trabalho, que eu e meu irmão tínhamos arrumado a casa, coisa rara que acontecia, quando a gente lavava os pratos, deixava tudo certo, que ela chegava e a gente dizia, parecia Kiko, da dona Florinda, a gente lavou os pratos. Ela soltava essa frase, que eu acho que está no dicionário de toda mãe. Acho que as irmãs, antes de ser mãe, vão para um retiro secreto para aprender os códigos das mães. Ela vai e fala para mim, você não fez? E daí? O cara não é crente, mas tem um comportamento exemplar. E é isso que está acontecendo.
Tem muita gente que não tem aliança com o Deus que temos. E aqui, meu amigo, minha amiga, você que não é evangélico, que está aqui comigo, espero que você seja dessa turma que dá bom exemplo, até para poder dar um banho na gente. Aqui eu tenho que tirar uma farofa com a gente que é crente. Aqui é nós, irmão, crente, lavando roupa suja aqui. Todos os irmãos aqui, tudo num lugar só, se reunindo para a gente poder falar umas verdades um para o outro. Tem muito ímpio, meu filho. Tem muito batedor de tambor. Tem muito ateu, que o comportamento dá de banho em muito crente. Está dando de banho em muita gente que deveria estar dando testemunho de Jesus, mas está sendo uma porta fechada para a pregação do evangelho. Tem muita gente que não fala de Jesus, não é porque o diabo não tem nada, irmão, com isso. O diabo não tem poder, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a igreja avança para falar de Jesus, o inferno não consegue resistir. O problema é que somos nós que temos fechado muitas portas com os nossos testemunhos. Tem muito empresário que diz assim, ó, eu prefiro contratar um satanista que vem aqui acender vela vermelha e fazer pacto do que contratar um crente por causa das más experiências que passou com o crente. Hoje eu falei com uma empresária aqui, que contratou uma pessoa que dizia que era crente, mas era pior que o demônio. Que quase botou ela numa enrascada, tramou tudo, para poder pegar e botar ela num processo de danos morais. Muitos de nós não temos dado testemunho, mas um anjo bateu na casa do ímpio e falou para o ímpio, Deus está olhando o que você está fazendo e está gostando. Cornélio, Deus me mandou aqui para te dizer, está gostando do que está vendo, está muito bacana, ó, o céu está, ó, mas está te faltando uma coisa, manda buscar um cara lá em Jope, que ele vai te dizer o que é que está faltando para você. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você apertar ainda mais esse ferro aí da cadeira do lado, para você não arregar hoje. Se Deus está de olho bem aberto, observando e espreitando a vida de gente que não tem nem relacionamento com Ele, e está gostando de algumas coisas que essas pessoas estão fazendo, e está até mandando anjo na casa delas para dizer a elas isso, que dirá os olhos de Deus não estão para o seu povo, de gente que nasceu de novo e tem o Espírito Santo dele. Se Deus está olhando para o ímpio e observando o comportamento deles, pode ficar certo, meu filho, que Deus está de olhos bem abertos, olhando a tua vida. Glória a Deus, meu engasgado. Eu vou beber água que eu posso. Se tem uma garrafinha com você aí, bebe também. Terceira lição desse texto. O homem é o método de Deus. Qualquer pessoa pode atrair a atenção de Deus e comportar-se de maneira alinhada aos seus princípios. Terceira lição desse texto. O evangelho deve ser pregado para qualquer pessoa e não para pessoas especiais. O evangelho tem que ser pregado para qualquer um, amigão. Não é só para o parceiro, gente boa, o vizinho bacana, não. É para aquele quizumbeiro mesmo, aquele que liga o som bem alto de manhã no sábado que te impede de descansar a semana de trabalho. É para aquele supervisor maluco que te persegue só porque tu é crente, já te falou que vai trabalhar para tu bater o pé dessa empresa porque tu é crente e ele não gosta de tu porque tu é crente. Te persegue. Ele tem preconceito com você. É para aquela pessoa que te traiu, para aquela pessoa que você tinha maior confiança, mas ela foi e vendeu você e quase te prejudicou, que você quase perdeu tudo que tinha. O evangelho não é só para bacana, não, para o meu amiguinho que eu amo, não. O evangelho é para qualquer pessoa. E aqui Deus, irmão, olha, eu vejo Deus como o autor Kevin Van Hooser escrevendo no seu livro, né, que ele fala sobre a glória de Deus sendo encenada. Ele vai dizer que Deus está no palco da humanidade com os seus atores, os seus servos separados, representando o seu plano para o mundo. E que tudo que a gente vive, todos os acontecimentos da história são quadros dessa grande série de Deus.
Deus vai em Jope chamar um dos seus servos para falar de Jesus ou do seu plano de salvação para uma das pessoas que representava uma nação que afligia o seu povo e perseguia os seus filhos. Quem é bom de Bíblia sabe que Deus está repetindo. É uma releitura, um remake do que aconteceu no livro de Jonas. Deus volta a Jope para chamar mais uma vez um servo para ir anunciar o evangelho para alguém caído, para essa pessoa se arrepender. Mas esse alguém é tal como os assírios lá de Nínive, alguém que era inimigo do povo de Deus, que perseguia, que afligia, que impedia, que trabalhava contra. Lá em Jonas, Deus chamou Jonas e Jonas deu um grande e sonoro não para Deus. Eu quero mais é que eles se explodam. Vai matar, é? Mate logo. Como disse o pastor Jadiel de manhã. Quando Deus chamou Jonas para pregar arrependimento para os ninivitas, ele disse: vou nada. Vou pegar uma passagem para o lugar mais longe que se conhece, que é Tarsis, e vou-me embora. Jonas foi à força e nem fez direito. Deus falou: não, essa missão tem que ser concluída. Aí ele volta em Jope. Mas dessa vez não encontra nenhum Jonas. Encontra o Pedrão, que antes era instável. Era o Simão, era o instável. Era aquele que dizia que ia fazer, mas não fazia. Disse para Jesus: eu vou te seguir até se for para a morte. Ah, Pedrão, o diabo pediu para te cirandar, Pedrão, mas eu orei por ti, porque a tua fé não desfaleça. Na hora do pega para capar, ele negou Jesus 3 vezes. Ele é o cara que dizia, acontecia, mas não era um cara de firmeza. Mas Jesus encontrou ele. Jesus transformou aquele cara. E logo depois de ser transformado, ele levou, foi uma coça por causa do evangelho que ele carregava. O sinédrio deu uma pisa nele e prendeu ele por uma noite. No outro dia de manhã mandou soltar, levou ele na reunião e falou: nós te mandamos dar uma surra, te prendemos, se fizer de novo, vai apanhar e vai ser preso de novo. Ele bateu no peito e falou: então pode prender agora, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Se me soltar, eu vou falar de Jesus aqui é na porta. E ele sai, já vai falando de Jesus. Foi esse cara que Deus foi lá em Jope chamar. Tu vai pregar para quem não presta. Tu vai pregar para quem as pessoas rejeitam. Tu vai pregar para os teus inimigos. Eu quero declarar essa palavra aqui para você, irmão. Uma vez eu estava na cidade de São Luís do Maranhão pregando numa igreja, num congresso de oração. E Deus me deu uma palavra sobre perdão. No domingo pela manhã que eu preguei, em 2014. Preguei, meu irmão, e aquela sensação de céu fechado. Porque a gente tem hora que prega, que é pregador, que a gente acha que a gente tem que manipular o Espírito de Deus. É Deus quem trabalha na mensagem que Ele dá. Eu prego, boto o povo de joelho, faço uma oração, bato com força nessa parte de arrependimento e de perdão, que tem que liberar perdão para o outro, perdão. Quando termina o culto, eu ainda no altar chega um homem. Eu morava no Rio de Janeiro. Fui convidado, que até hoje eu não sei como que eu fui convidado para essa reunião, porque eu não sabia como aquele povo me conhecia. Quando eu estou em São Luís do Maranhão, que eu termino de pregar no domingo de manhã, vem um pernambucano, conterrâneo meu, lá de trás, um homem de meia idade, com os olhos inchados de chorar, se arrependendo para mim, falando: pastor, eu nem ia pisar nessa igreja, eu sou de Recife. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas Deus me colocou aqui para essa palavra curar minha alma. Eu nutri um ódio tão grande do meu vizinho da casa de praia, que eu já tinha pensado em pagar uma pessoa para matar ele. Eu já tinha conversado com um assassino, já tinha juntado dinheiro, pastor, porque eu comprei uma casa, realização do meu sonho de vida. No dia que eu vou participar da casa, desfrutar da casa a primeira vez,
O camarada bota um paredão de som e é assim todas as vezes que nós vamos nos feriados. Então eu odiava ele. Mas o Senhor, meu irmão, ele falava com... Eu tenho uma foto desse cara até hoje, no meu banco de dados. Ele chorava porque ele dizia assim: pastor, eu estou procurando ódio. Eu estou sentindo amor, é compaixão. Oh, meu irmão, deixa eu te declarar essa palavra, por favor. A maior graça ou a maior vitória do Evangelho não é ver os nossos inimigos humilhados, vencidos, rasgados diante de nós. Não, isso é engano, falso evangelho. A maior glória do evangelho não é ver os nossos inimigos destruídos, mas arrependidos e reconciliados com o mesmo Deus que nós servimos. Tem gente dentro da igreja que se acha melhor do que os outros. Pelo amor de Deus. Nós somos pecadores salvos pela graça. Não havia mérito nenhum em nós. E para falar a verdade, para a gente não ser hipócrita aqui, mesmo depois de salvo, a gente tem hora que dá muito trabalho para Deus. Tem hora que a gente dá muita razão, irmão. Se Deus fosse o Deus que muitos crentes pregam, os próprios crentes que pregam esse Deus meio iracundo, meio esquizofrênico, que ora ama, ora odeia, já tinha matado até ele. Que tem hora que a gente tem uma imagem de Deus como se ele ficasse com um chicote na mão e um abanado, um abanador do outro. Uma hora ele bate, outra hora ele abana. O nosso Deus é um Deus reto, é um Deus que não tem variação de mudança nele. Se ele te perdoou, a graça dele vai continuar te cobrindo, e a misericórdia dele vai continuar te dando chance de arrependimento, para que chegar no dia do juízo, você não perca aquilo que você ganhou. Nós precisamos anunciar Jesus aos outros, falar de Jesus para aqueles que nos perseguem. Eu aconselho alguns queridos irmãos aqui: tu é crente, meu filho, se prepara. Tu não quer não ser perseguido, ser difamado, ser afrontado, escolhe outra religião. Escolhe, vai. Se tu é muito fraco, que não... Irmão, tu se alinhou com o evangelho. Jesus disse: o mundo vos odeia. O mundo vos odeia porque vocês já não são mais do mundo. Ele olha para você e fala assim: rapaz, eu não posso chegar no lugar que você está, então eu vou tentar trazer você para o lugar que eu me encontro. Não, mas ao invés de você devolver com ódio, ao invés de você olhar para aqueles que tramam contra você com ódio e rancor, você olha para eles com um olhar de misericórdia e graça. Está na hora de você parar de orar, como muitas vezes nós temos orado por aqueles que nos perseguem assim. Vê se não é assim. Ah, Senhor, destrói aquele infeliz miserável. Mas Senhor, faz ele tropeçar e bater com a cabeça, bater bem assim com a ponta da fonte, assim, ó. Senhor, eu não quero que ele morra não, mas que fique aleijado. Não, Senhor, eu não quero que ele fique só aleijado, não, que ele fique vegetando. É um macumbeiro gospel. Ele faz campanha para Deus matar os outros. Ele tinha mais, ele quer se arrepender. Ao invés disso, meu irmão, deixa eu te dar o segredo da mudança de toda a situação de perseguição na tua história. Deixa eu te dar o segredo para tu começar a ver paz onde só tem guerra e opressão. Essa pessoa que tanto te faz mal, bota ela aqui no joelho, mas todas as noites faz campanha, faz jejum e oração e declara só uma palavra: Jesus, salva ele, Jesus, transforma ele, Senhor. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus filhos, aqueles que me perseguem, que tramam contra mim, Senhor, eu te apresento no altar. Senhor, o diabo não vai me envergonhar, ele vai me ver com essas pessoas no teu altar, aleluia. E eu creio, eu já estou vendo o céu abrindo, eu já estou vendo Deus favorecendo gente aqui. E aqueles que te perseguem amanhã vão ser os teus melhores amigos, vão dar testemunho na igreja e dizer: eu perseguia, eu queria ver ele morto, mas ele botou a vida dele no altar para mim, ele colocou a vida dele consagrada a meu respeito, e eu sou salvo por causa dele. Eu quero declarar essa palavra aqui. Abra sua mão se você quer essa profecia.
muitos perseguidores em breve se tornarão os teus filhos na fé. Eu sou profeta de Deus para declarar, não sei se é todo mundo que pega essa palavra, mas eu quero declarar isso aqui. Os teus perseguidores vão ser os teus filhos na fé. Aqueles que querem ver a tua derrota, amanhã vão te devolver gratidão. E eles vão dizer: eu devo a minha vida a você. Pega essa palavra, levanta a tua mão e diga: eu creio, eu recebo. E dá um brado de glória para Jesus, por favor. Eu caminho para a conclusão. O homem é um método de Deus. Qualquer pessoa pode manifestar um comportamento que chama a atenção de Deus. O evangelho não é para qualquer pessoa, não é para pessoas especiais, mas para qualquer pessoa. E nós precisamos de uma vida de oração que gera resultados. Cornélio era um homem que de contínuo orava a Deus. Pedro, na hora do almoço, sobe para o primeiro andar da casa para orar. Irmão, se tem um momento perigoso do crente é quando ele está com fome. Crente com fome tem que se esconder. Se está jejuando mesmo, vai para um buraco. Porque quando está com fome, parece que a carne vem com força. Pedro está orando. 3 coisas acontecem aqui. 3 resultados. Tem muitos. Primeiro resultado: experiências espirituais. Segundo, resposta de Deus. Terceiro, direção de Deus. Experiência espiritual. Cornélio, na hora 9. Que hora é essa? Atos 3, a hora da oração. Quando Pedro e João estão subindo ao templo na hora da oração, na hora 9, um paralítico está na porta do templo pedindo esmolas. Pede esmolas, me dá uma esmolinha por favor. Ele olha para eles, fala, fitando-lhe os olhos, fala assim: não temos nada. Olha para nós não temos nada para te dar, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Na hora da oração, não foi à toa que a Bíblia diz que a hora 9 o anjo apareceu na casa de Cornélio. Quem sabe ele estava nessa hora dizendo: Deus, eu te agradeço pela vida. Posso não te conhecer direito, posso ter somente uma imagem distante de Deus. E quantas pessoas está só faltando Jesus para ter um relacionamento perfeito com Deus, porque a vida já está toda alinhada. Cornélio está falando, de repente um anjo aparece e fala: Cornélio, Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração e está vendo a tua vida, Cornélio. Experiências espirituais. Pedro está orando meio-dia no andar de cima da casa. De repente ele é arrebatado nos sentidos e tem uma visão. Eu quero te dizer que os sinais, eles seguem aos que creem. Eu não vivo seguindo os sinais, são os sinais que me seguem. O problema de muitos crentes imaturos é que eles vivem seguindo manifestações de sinais e eles são muito propensos a serem enganados pelo diabo, que é o falso profeta, que pode fazer sinais falsos. Crente não tem que ir atrás de sinal. Os sinais é quem tem que seguir os crentes. E os sinais só seguem aqueles que oram. Só seguem aqueles que creem e confiam em Deus. Eu me lembro quando eu estava, meus pais me permitiam, mesmo ainda sem ser crente. Eu botava uma bolsa nas costas na sexta-feira de tarde e ia para a igreja que eu frequentava. Como era muito longe, a gente não era muito abastado do financeiro. Era uma passagem só para ir e para voltar. Então eu ficava o fim de semana na igreja. Dormia numa sala dos adolescentes com a parede toda mofada. Cansei, eu gosto de dizer aqui, cansei de ver as baratas jejuando e orando na madrugada. Quando a gente abria o olho assim naquele colchonete duro do chão e via a baratinha passando. Passava o fim de semana na igreja. Eu me lembro bem, num domingo, estava eu, meu irmão, a namorada dele, que é a minha filha na fé hoje, a Débora, não é? Já casou com uma outra pessoa, mas na época era a namorada dele, e a Jussara. Nós estávamos no ponto do ônibus. Ali no bairro da Imbiribeira tem um casal de irmãos que são da região de Afogados. Ali onde eu me converti, que é aqui de Recife, que eu cumprimentei eles antes do culto começar. E eu me lembro nesse dia, a gente estava sentado aqui no ponto do ônibus. E tinha uma família que dava para ver que eram pessoas bem humildes, por causa do tipo de roupa, um senhorzinho, uma mulher, uma jovem, uma criança.
Eu, meu irmão, Jussara, a namorada dele, estávamos todos arrumados, tínhamos acabado de voltar da igreja, estávamos com as bolsas do fim de semana que havíamos passado na igreja. De repente, de trás de nós, 3 garotos, 3 homens, assim, adolescentes, jovens, não lembro na época, eram jovens, passam por nós e de repente eles assaltam aquela família. E eles puxam as bolsas de plástico daquele senhor e só deu medo na gente. A gente sentado a coisa de 10 metros de distância daquele acontecimento. Como eles vindo de trás de nós, eles iam voltar e nós seríamos os próximos. Nós seguramos a bolsa e eu com medo, porque meu irmão é meio nervoso, podia reagir, o camarada estava armado, estava com uma arma na mão e a gente deu para ver isso claramente. Mas quando eles voltaram, ao invés de virem direto para a gente, eles passaram de maneira perpendicular, maneira lateral. Nós estávamos aqui como estava o púlpito e eles passaram exatamente nessa distância. E quando chegaram aqui quase na nossa frente, eles fizeram assim, como se não estivessem enxergando. Dava para nos ver claramente. Nós estávamos, eu digo para você, se eu fosse os ladrões, eu não ia assaltar aquela família, eu ia assaltar a gente. Porque a gente estava bem vestido ali, por causa de roupa, tudo arrumado, com bolsa na mão. Mas eles olharam assim e começaram a correr assustados e gritando, como se alguém os tivesse espantado. E quando bem longe estavam, eles deram um tiro para o alto. Eles passaram de largo, não nos enxergaram. Deus colocou uma barreira e nos deu ali um livramento. Um anjo certamente os espantou. Experiência. Eu preciso ser marcado por uma experiência. Ora que Deus te dá experiência. Ora que Deus faz você viver o sobrenatural. Ora. Nós somos da fé, irmão. Nós não podemos viver do comum. A gente tem que viver do extraordinário. Se você quer viver uma vida com Deus, se prepare para viver coisas extraordinárias. Respostas de Deus. O anjo disse a Cornélio: manda buscar Pedro que está em Jope, e ele vai te dizer palavras com que te salves a tu e a tua casa. Conjecturo, será que Cornélio não estava orando a Deus falando: o que é que me falta, Senhor? O que é que me falta? Será que Pedro não está naquela casa orando ao meio-dia dizendo: Deus, no que eu posso ser mais útil ao Senhor? Porque ele tinha acabado de ser útil, ter sido instrumento de Deus para ressuscitar a moça, a Dorcas, naquela cidade. É só você ler o texto de Atos, do finalzinho ali do capítulo de número 9. E aí Deus vem com resposta. Crentes que vivem, me perdoa, irmão, a hora já foi, eu tenho que terminar aqui, mas eu preciso concluir. Você que tem o Espírito Santo de Deus não pode aceitar vivendo essa vida de barata tonta. Desculpa. Barata que acabou de ter aquela espreizada de veneno, que fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Está sendo pressionado a tomar uma atitude que pode mudar radicalmente a história da tua vida e da tua família. Porque você está se aconselhando com pessoas que não têm o mínimo de sabedoria para te aconselhar. Por que você está olhando as notícias, vendo as estatísticas econômicas? Se Deus mandou, Ele garante. Se Deus dá o comando, Ele dá o recurso. Você precisa de resposta de Deus, meu irmão. Fico ou não fico, vou ou não vou, demito ou não demito, assino ou não assino. Deus tem resposta para quem o busca. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O texto sagrado diz isso. Clama a mim, Camilo, e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem coisas extraordinárias para te revelar. Busca a Ele. Aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á, diz a Bíblia. E Deus tem direção. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o anjo chegou a Cornélio e disse para ele mandar buscar Pedro, o anjo disse assim: manda buscar a um homem chamado Simão.
de sobrenome Pedro, que está na cidade de Jope. Na casa em que Pedro estava, o dono se chamava Simão. Pedro se chamava Simão. Só que um é o curtidor, o outro é o Pedro. Deus não erra o endereço. Deus sabe o CPF, Deus sabe o CEP, Deus sabe a latitude e a longitude, Deus sabe exatamente aonde está. Não precisa se preocupar e ficar procurando. Não. Quando Saul deixou de procurar e decidiu adorar a Deus honrando o profeta, Deus deu a ordem e mostrou ao profeta onde estavam as jumentas do seu pai. Deus sabe aonde está aquilo que está perdido. Deus sabe o endereço. Deus não erra não. Não, será, meu irmão, crente que vive de será não está orando. Será que é de Deus? Ah, pastor, vamos ver, né? Eu não sei se é de Deus. Não sabe, está fazendo. Não sabe, está escolhendo. Não sabe, está decidindo. Que conversa é essa? Com Deus não tem azar e nem sorte. Com Deus tem direção. Com Deus tem direção. Com Deus tem resposta. Deus sabe no estado que está. Deus sabe na casa que se encontra. Deus sabe a viela. Deus sabe o número da porta. Se tu buscar a Deus, Deus te dá a direção hoje ainda. Deus usa alguém para dizer, ó, está em tal lugar, em tal casa, em tal endereço. Está debaixo de tal pilha de documento. O Espírito me toma aqui para dizer isso. Aquele papel que não se sabe aonde está, Deus sabe exatamente em que gaveta ele está guardado. Chama ele, clama ele. Ele está te dizendo, eu sei aonde está o papel. Eu sei aonde está a prova. Você não está me buscando. Começa a me buscar que eu te apresento onde está. Eu quero dizer que ainda essa semana Deus vai mostrar onde está documento. Se apresenta aí se é com você que Deus está falando. Levanta a tua mão se Deus está falando com você. Deus sabe aonde está. Deus não perdeu. Quem perdeu foi você. Mas se você buscar, Ele manda você ir onde está. Deus te apresenta onde está escondido. O Espírito de Deus me fala aqui. Direção. Você, meu irmão, está batendo na porta errada. Está comprando no fornecedor errado. Está gastando e cada vez tem mais dívida. Está vendendo e não consegue saber onde é que esse dinheiro está parando. Deus tem a direção para você parar de viver essa sangria. Deus tem a resposta. Tem uma igreja para adorar a Deus aqui. Tem uns crentes aqui, eu estou falando com gente que está lá do outro lado na internet me ouvindo. E eu estou falando para você que está aí recebendo essa palavra. Deus sabe aonde está o lugar que você precisa ir. Deus sabe onde está escondido aquilo que você perdeu. Deus sabe, chama Ele e Ele vai te dar a direção certa. Oração, vida de busca, vida de jejum. Para de fazer da oração balcão de feira. Para de fazer da oração uma acessa a um ídolo. Só se busca ídolo para obter algum favor. Deus não pode ser idolatrado na oração. Ele é Deus. Mestre, ensina-nos a orar. Vou ensinar. Metade da oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A maior parte da oração é você dizendo para Deus que você se conforma com a vontade dEle, que Ele é santo e perfeito, que Ele é adorado e exaltado. Antes de você pedir, adora. Está faltando você buscar Deus nessa oração. Paulo e Silas todo estrupiado, depois de haver recebido um açoite de varas, meia-noite, no calabouço mais profundo daquela prisão fétida, escuridão total, cheiro de fezes e urinas, animal, peçonhento, rato, barata.
Paulo e Silas, ao invés de estar chutando pedra, eles estão adorando. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o privilégio de sofrer por causa do seu nome. Bendito o Senhor, que nos ajudou a libertar aquela garota endemoniada que vivia revelando coisas. Bendito seja Deus por cada chicotada que recebemos, por cada marca no nosso corpo, por causa do Evangelho de Jesus. Vem um terremoto, um estampido, pá, todas as cadeias se abriram. Quando você paga o preço do Evangelho, as cadeias da tua família se abrem. Não, tem uns 10 crentes para receber essa palavra. Quando você sofre as pressões do Evangelho em oração e súplica, Deus abre as portas que estão fechadas. Tem porta fechada que vai se abrir por causa de um clamor de alguém que decidiu buscar a Deus. Levanta a sua mão e adora a Deus aí por uns 10 segundos, por favor. Vai adorando, abrindo a tua boca e vai dizendo: Senhor, eu decidi te buscar. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa porque eu perdi tanto tempo fazendo coisas que não te agradavam, batendo em portas que não eram as tuas. Nessa noite eu vim te buscar, eu vim te dizer: Senhor, fala comigo. A igreja de pé, por favor. Fica aí, irmão. Segura a onda. O culto vai terminar daqui a pouquinho. Obrigado, filho. O homem é o método de Deus. Qualquer um pode manifestar um comportamento que agrade a Deus. O evangelho não é para pessoas especiais, mas para todos. Precisamos de uma vida de oração que busca resultados. As respostas que o mundo precisa, nós temos. Nós somos a luz do mundo, sim ou não? Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia e se esconde debaixo do alqueire, disse Jesus. Naquela época não havia luz elétrica. As casas eram feitas de uma pedra calcária extremamente reflexiva. A luz é de candeeiro. Põe azeite, acende um pavio e coloca na parte alta da casa. Um conjunto de casas de um vilarejo, em cima de um monte. Como disse Jesus, não se esconde a cidade, não se edifica uma cidade debaixo dos montes, mas em cima. Porque o benefício era para aqueles que viajavam. E se por acaso, por falta de planejamento na viagem, se vissem no meio da escuridão, antes de chegar numa estalagem, era só olhar, Vanualdo, para o horizonte e ver uma cidade com as casas todas acesas à luz. Então por que Jesus diz que nós somos a luz do mundo? Porque tem muito viajante nas trevas, buscando uma direção e uma resposta, o Alisson. E quando olha para nós somos justamente aquela casa que está brilhando no alto do monte. Os perdidos olham para você, mas se a luz estiver apagada, não vai adiantar. Por que Pedro teve que ir na casa de Cornélio? Porque ele era a luz do mundo e Cornélio estava na escuridão. Ainda que Deus o visse naquela escuridão e tateando, tentando achar um Deus que ele ainda não conhecia no relacionamento pessoal, ele já conseguia se comportar segundo os princípios de Deus, mas lhe faltava o principal, que é Jesus. Meu amigo, não existe ninguém tão bom de comportamento, de conduta, que não precisa ser salvo, Max. Porque atos de justiça não salvam. Bom comportamento não regenera. Quem salva é Jesus. Jesus é que salva. Jesus morreu pelo homem, seja ele o bonzinho, seja ele o perverso. Se também não existe ninguém tão bom que não precisa ser salvo, também não existe ninguém tão ruim
que não careça da glória de Deus e que o evangelho não possa alcançá-lo. A solução é Jesus. Repita comigo bem forte, enche seu pulmão de ar e fala isso. A solução é Jesus. Fala para quem está do teu lado bem forte de novo, fala, a solução é Jesus. Fala para quem está atrás, fala, a solução é Jesus. As razões que o mundo busca, as respostas que você não tem ainda, você encontra em Jesus. Pedro foi à casa de Cornélio e não contou lorota, falou de Jesus. Quando Deus na visão disse para Pedro, vai com eles, Deus não disse o que falar. Mas a Cornélio Deus disse, ele vai te falar algumas palavras que vai salvar você e sua casa. Mas a Pedro, Deus não mandou falar nada, só disse vai. Você, Deus está dizendo vai. E o que é que eu vou falar? Quando chegar lá, Deus enche você. Você já sabe o que falar. Fala do Jesus que mudou a tua história. Fala do Jesus que mudou a tua vida. Você pode compartilhar de Jesus com alguém que está perto de você. Você pode contar um pouco do teu testemunho rapidamente. Escolhe algumas frases e fala para essa pessoa que está perto de você. Eu amo Jesus porque Jesus transformou o meu casamento. Jesus transformou a minha família. Jesus salvou os meus pais. Jesus salvou o meu irmão. Jesus está salvando a minha família. Jesus salvou os meus filhos. Eu amo Jesus porque eu tenho vivido um milagre. Quando não tinha, Deus mandou. Quando estava faltando, Deus supriu. Eu sirvo a Jesus porque todo lugar que eu passo, Jesus abençoa pessoas. Eu sirvo a Jesus porque eu já vi Jesus ressuscitar gente. Eu já vi Jesus ressuscitar uma criança morta na barriga de uma mulher. Eu sirvo Jesus porque eu já vi Ele curar de câncer. Eu já vi nessa igreja um rim, uma bexiga que era amputada voltar ao lugar. Eu já vi Jesus salvar. É esse Jesus que está aqui nessa noite te fazendo uma proposta. Quer me seguir, diz ele. Então vem. Vem após mim. Vem seguir os meus passos. Eu vou te ensinar a andar uma vida vitoriosa. Eu vou te ensinar a andar uma vida de milagre, uma vida de conquista, uma vida de bênção. Eu vou te ensinar a andar como eu andei. Quer paz? Eu tenho a paz que o mundo não pode dar, disse Jesus. Quer dormir tranquilo mesmo no meio da guerra? Eu posso te fazer descansar no meio da tribulação. Eu posso te fazer repousar mesmo com teu barco no mar revolto, quase a naufragar. Você quer viver uma vida abençoada? Eu tenho a bênção que o mundo não pode dar. Jesus disse, eu vim para te dar a vida, e a vida em abundância. Quem vive vida em abundância com Jesus, diga glória a Deus aí. Eu quero te fazer uma proposta, amigo. Eu quero te convidar nessa noite a ter um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Você que está aqui afastado do evangelho, que nunca teve um encontro com Jesus, essa é a tua hora. Meu papel eu já cumpri. E o Espírito de Deus já fez a obra dele. Agora resta você responder. O que você quer? O Senhor te chama para uma nova vida, uma nova história. Se você está aí no lugar onde você se encontra e quer entregar a tua vida a Jesus, fala com essa pessoa que está perto de você aí. Diz para ela, eu quero ir, me ajuda, eu quero estar lá na frente. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida a Jesus, venha minha filha. Você quer? Venha, pode vir. Parabéns. Olha ali. Aleluia. Aleluia. Vem meu filho, vem. Vem meu filho. O seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você,
Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você, dá um glória! Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu quero te dar a oportunidade de você começar uma caminhada com Jesus, para você nascer de novo e ter uma experiência poderosa com Deus. Se você ainda está resistindo, ou talvez você está com vergonha de vir aqui na frente, é normal, é natural. Não somos todos iguais, temos temperamentos diferentes, condutas diferentes. Às vezes está faltando você ter um amigo para caminhar com você. Então eu vou te dar uma chance. Meu irmão em Cristo, você está me ouvindo. Talvez tenha uma pessoa do seu lado, só precisa de um amigo. Você não precisa forçar ela a nada. Você só precisa convidar ela e dizer assim: se você quiser ir lá no altar para entregar sua vida a Jesus, eu te ofereço a minha mão e a minha companhia. Fala para essa pessoa que está perto de você: me dá a honra de te levar até a presença de Deus. Querido, vem para Jesus. Traz ela, traz. Isso, dá um glória, pelo amor de Deus. Vem, filho. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Se Deus vai te dar uma outra oportunidade, eu não sei. Acho que está dando agora, eu tenho certeza. A porta da graça está aberta. Aqui não há diferença entre filhos e filhos. Aqui só há alguns que já caminham há um tempo e outros que ainda estão faltando tomar a decisão de começar a caminhada hoje. Quer seguir a Jesus? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga. Há mais alguém que está ouvindo aqui a voz de Deus, eu tenho certeza. Eu ouço o Espírito de Deus chamar o coração de pessoas aqui, chamando filhos e filhas ao arrependimento. Se você está aqui nessa noite e falta ainda tomar uma decisão de entregar sua vida a Jesus, pede licença do lugar que você está. Se encha de coragem agora. Não é possível que você não tenha coragem de mudar a história da sua vida entregando sua vida a Jesus. Já teve coragem para fazer tanta besteira? Aqui, ó. Glória a Deus. Tem mais um pai aqui vindo para Jesus. Tem mais um filho, uma filha entregando seu pai a Jesus. É o que vai acontecer dentro dessa igreja. É o que vai acontecer aqui nessa igreja. Aleluia. Nós vamos orar. Sinto que tem mais gente, mas
eu não posso continuar mais, porque eu já fui embora, já fiz mais do que eu deveria. A hora já foi. Tem mais alguém? Estenda a sua mão para cá. Agora é a hora, meu filho. Eu vou terminar o culto. Vem para Jesus. Deixa Jesus cuidar da tua vida. Deixa Jesus assumir o controle da tua caminhada. Ele quer você, mas você não vai ser obrigado. É você quem precisa decidir voluntariamente caminhar com Jesus. Estenda a sua mão para cá. Tem alguém aqui que você não conhece. Tem um pai, tem uma mãe aqui, que não são nem o teu pai nem a tua mãe. Tem filhos aqui que não são os teus filhos. Bem que você gostaria que os teus filhos, os teus pais, as tuas mães, as suas mães estivessem aqui. Mas enquanto não estão, você ora como se fosse. Porque isso é uma semente que você está plantando no reino. E em breve você vai fazer aquilo que muitos deles estão fazendo aqui, apresentando suas famílias no altar. Ainda esse ano nós vamos batizar muitas famílias completas naquele tanque batismal lá fora. Porque Jesus vai fazer isso. Estenda a sua mão bem forte. Pai querido, Deus eterno, como igreja nós estamos apresentando esses teus filhos e filhas que estão aqui no teu altar. Eles não estão aqui por causa do pastor Rafael, por causa da música, por causa de quem quer que seja, mas porque eles hoje ouviram a voz do teu Espírito, ouvindo o evangelho da cruz, ouvindo a palavra de Deus, e decidiram ser transformados por Jesus. Decidiram colocar suas vidas no altar, se arrependendo dos seus pecados e confessando a Jesus como Senhor. Como igreja, nós queremos declarar que os seus pecados são perdoados, que toda obra do inferno contra eles está sendo agora repreendida, e toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus está sendo derramada sobre a vida desses filhos. Para o louvor da glória de Deus Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: faz uma festa, pelo amor de Deus, uma festa para aparecer na internet. Faz um barulho para sair na live. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns pela decisão tão corajosa de vocês. Agora nós queremos dar um presente a vocês. Tem uma sala que a gente separa especialmente para fazer isso, esse acolhimento. Nós queremos dar 2 livros. Um é um dos evangelhos da Bíblia, que é o Evangelho de João. O evangelho mais espiritual da Bíblia, que conta os milagres de Jesus. Eu queria que você lesse, que vai edificar a sua fé e vai consolidar a sua decisão de hoje. E um livro escrito pelo nosso pastor que fala muito da decisão que vocês estão tomando aqui agora. Nós vamos anotar o nome de vocês para orar por vocês. Tem uma sala aqui à minha esquerda, ó. Dá um tchauzinho ali, gente, por favor. Se vocês puderem, os amigos que estão com vocês vão conduzir vocês lá. E é coisa de cabelinho de sapo, rapidinho, e a gente já traz vocês de volta, tá bom? Pode ir lá, por favor. Dá um aplauso a Jesus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Um aplauso com vontade, né, irmão? Tá doendo a tua mão, não, né? Obrigado, querido, você que nos acompanhou aí pela live, pela internet. Obrigado por você que esteve aqui hoje. Acompanha lá, vai lá no nosso YouTube, ADVEC Campina Grande, e vê lá, ADVEC Campina Grande ao vivo, tá bom? Pode aparecer 2 canais, mas é o que tem 1.000 e poucos inscritos, 1.500 inscritos. Você vai lá, se não é inscrito, se inscreve, compartilha com um amigo e também compartilha essa live, esse culto, essa mensagem com alguém que vai certamente edificar a vida dessa pessoa. Que o Senhor te leve em paz e em segurança para a sua casa. Que o Senhor te acompanhe. Domingo que vem, ceia do Senhor. Quero ver você aqui participando da mesa de Cristo, sendo edificado para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Santo e Doce Espírito sejam sobre nós, a sua igreja, o seu povo, eu, você e sua família, hoje, agora e para sempre. Todos dizem? Dá um aplauso para Jesus aí bem forte. Vitória em Cristo para a sua vida. Vá em paz.